movimento duvidoso, vamos chamar assim, a Folha de São Paulo, além do Joel Pinheiro da Fonseca, agora escala uma empreendedora para falar sobre o futuro da Venezuela. Complicado, né, amigos? Aí fica difícil. Vamos falar sobre isso com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Chamamos a... Peraí, eu tô te cortando porque ninguém ouve o que você fala aqui na minha gravação logo no começo. Eu tenho que falar alguma coisa antes. Agora você pode falar, vai. Eu dou nota 10 pra sua reinterpretação da minha chamada. Muito bom, parabéns. Segurança jurídica. Segurança jurídica sempre. Mas eu tava falando do jornalismo, não tá falando do pessoal de ninguém. Olha só, eu vou submeter vocês por alguns momentos, porque o Joel Pinheiro, não na Folha, mas na Globo News, tá submetendo todos nós a isso aqui. Só vou mostrar rapidamente antes de entrar no assunto. Vamos lá. Lembro de uma entrevista com um menininho muito pequeno me explicando que para comprar arroz ele precisava levar um bolo assim de dinheiro. E ele fez com a mão quanto de dinheiro ele precisava. Que isso aqui é verdade, tá, gente? Não vou também defender o Maduro disso aqui. A economia venezuelana é muito ruim. Levar. E eu conheci também médicos, arquitetos, que eram pessoas que largaram suas profissões para tentar realmente a vida aqui, né? E esse fluxo tem sido perene, com alguns momentos mais intensos ou menos, mas o fato é que as pessoas estão deixando a Venezuela há uma década. Um dos principais motivos que levam pessoas a sair do país e buscar o outro, mesmo lá, deixando tudo para trás, é o econômico, né? Se a gente aqui no Brasil sofreu aí ao longo do ano passado, do anterior, com inflação de alimentos, estava o quê? Imagino eu, 10% ao ano, que é alto. Cara, ele comparou de verdade a economia brasileira em 23 e 24 com a crise da Venezuela. Esse é o Joel Pinheiro. Que eu acho que toda vez que aparece na Globo News aborrece bastante a Ana quanto ela assiste. Cara, essa figura. É muito lamentável. E ele é filho de economista, ele é bem informado, tá? Mas ele faz questão de desinformar. Isso que é o pior. Quando uma pessoa não tem instrução, é uma coisa. Quando o cara é bem informado e ele desinforma, tanto que ele escreveu essa coluna maravilhosa. A captura de Maduro foi justa, Nosnovski? Será que o direito internacional deve ser sempre tratado como absoluto? Será que a gente deve respeitar o direito internacional, Joel? Será? Joel malandrinho. E aí vem, como em tantos dilemas morais, os resultados posteriores darão a resposta. Não, a gente vai lá, invade o país, bota a Delta Force, sequestra o presidente e depois a gente vê como fica. Porque depois justifica, assim, se o resultado for positivo, beleza, pode passar por cima do direito. Pra que precisa de direito internacional? É só deixar os Estados Unidos mandando em tudo, gente. Confia, eles sabem o que eles deixa eu falar uma coisa pra galera da Folha que vai reclamar, tá, desse meu corte. As pessoas pagam pra ler isso aqui. Isso aqui é fechado num paywall, gente. É um absurdo, essa coluna ainda por cima você paga. Isso aqui pelo menos podia ser de graça, essa desgraça. Vamos lá, a captura americana de Maduro viola o direito internacional. Isso parece inegável. Mas será que o direito internacional deve ser sempre tratado como absoluto? É sempre preferível deixar um ditador brutalizar a sua própria população do que violar a soberania nacional para impedi-lo? Responder afirmativamente é dizer que, no limite, o mundo tem o dever de assistir calado a genocídios cometidos por tiranos dentro dos seus territórios. Claro, vamos fazer que nem o Benjamin Netanyahu, vamos para a faixa de Gaza, a gente mata todo mundo, inclusive as crianças e as mulheres. Para salvar o povo palestino. Cara, é muito doido. Aí, eu não vou... Porque, assim, o Joel é uma pessoa que inspira a nossa raiva mais aparente. Já tava ruim com a cobertura desse cara, né? Aí eles resolveram chamar, esse texto viralizou nas redes sociais, e eu tenho que trazer. Eles trouxeram a Natália Beauty. Sabe, podendo chamar o Breno Altman já escreve pra Folha como voluntário, ele nem recebe por isso. Eles chamaram a Natália Beauty, que é multiempreendedora e fundadora da Natália Beauty Group, pra falar sobre Venezuela. E ela tenta falar sobre o futuro da Venezuela. Isso aqui, gente,
é o segundo maior jornal do Brasil. Ele publicou esse texto. Venezuela, quando um país perde o direito de decidir o próprio futuro. Modelos baseados em controle absolutos não são eternos. Brasil ainda pode escolher outro caminho em que prosperar não seja motivo de culpa. A culpa do Maduro é o empreendedorismo. Desculpa, gente. Minha eloquência foi embora, eu só consigo dizer isso. Eu vou ler o texto até o final, tá? O mundo voltou aos olhos para Venezuela nesta semana, depois de uma operação militar liderada pelos Estados Unidos. Não foi invasão, filha. A notícia correu rápido, acompanhada de reações previsíveis. Indignação de uns, silêncio estratégico de outros, discursos inflamados sobre soberania. Discursos inflamados sobre soberania, diz a empreendedora. Mas, passada a espuma do noticiário, talvez a pergunta mais importante não seja quem interveio, e sim por que um país chega ao ponto de precisar ser discutido nesses termos. O país foi invadido e ela está dizendo que foi só discutido. A Venezuela não se tornou símbolo de crise por acaso. Foi uma construção lenta, quase imperceptível para quem vive o dia a dia. Tá tudo errado, moça. Sustentado por discursos que prometiam proteção, igualdade e controle em nome de um bem coletivo. O preço veio em parcelas. Menos liberdade econômica, menos preso para a iniciativa individual, mais medo de errar, de tentar, de prosperar. Até em algum momento, tentar virou risco de prosperar e passou a ser visto como falha moral. Quando um país perde a sua capacidade de gerar oportunidades para a própria população, ele deixa de ser apenas um problema interno. O êxodo em massa, a escassez crônica e o colapso institucional não respeitam fronteiras. Em determinado ponto, o mundo deixa de perguntar se aquele modelo funciona e começa a questionar quanto tempo ele ainda pode se sustentar sem causar danos além das suas fronteiras. Não escrevo para defender a guerra nem para romantizar decisões tomadas fora de casa, mas é impossível ignorar um fato incômodo. Regimes que concentram poder demais raramente se desfazem sozinhos. Eles resistem, mesmo quando já não entregam dignidade, prosperidade e futuro. E enquanto resistem, quem paga a conta é sempre o cidadão comum, que perde escolhas antes mesmo de perder direitos formais. O Brasil continua a olhar a Venezuela como um caso distante, quase exótico, um erro alheio que não se repete, mas a linha que separa a proteção de controle é mais fina do que parece. Sempre começa com boas intenções e termina com desconfiança do indivíduo. Primeiro se regula demais, depois se pune o sucesso, em seguida normaliza-se a dependência e quando se percebe, a liberdade virou exceção. Empreender me ensinou. Que a gente tá discutindo a Natália Beauty. A Ana já tá meditando. Empreender me ensinou algo que nenhum discurso político ensina. As pessoas crescem quando têm espaço, não quando são tuteladas. Não quando esperam. Não quando alguém decide por elas. Crescem quando assumem risco, responsabilidade e consequência. É justamente isso que falta em regimes que se perpetuam pelo medo, pela dependência e pela concentração de decisão em poucos. Talvez o desconforto que tanta gente sentiu com os acontecimentos recentes não venha da operação em si, mas do espelho que ela oferece. Um lembrete de que modelos baseados em controle absoluto não são eternos. Em algum momento eles esgotam por dentro e são empurrados para fora da história, deixando cicatrizes difíceis de apagar. O Brasil ainda pode escolher outro caminho, um caminho que o Estado exista para garantir regras claras, não para ocupar espaços. E quando esse direito desaparece, alguém inevitavelmente passa a decidir por ele. Você entendeu agora o meu abre do corte, Ana? Desculpa, Pedro, eu tava errada. Tá uma merda esse jornal. Desculpa o meu francês. E essa moça que resolveu falar da jossa do empreendedorismo sobre um assunto de uma invasão geopolítica, ela foi condenada, gente. Tá na coluna do Gabriel Perlini no IG. Por destruir a sobrancelha de um cliente. Mas pelo menos ela exerceu a sua liberdade. Claro! De empreender. De prosperar. Então, gente, assim, com todo respeito, tem gente legal trabalhando na Folha. Os editores, desculpa, gente, tá uma merda esse jornal. Porque isso aqui tava em destaque.
o texto dessa senhora. O editor ficou completamente louco. Inclusive pra fazer um jornal de direita, tá? Porque esse texto é horroroso. Eu acho que é uma das coisas mais horríveis que eu já li na minha vida. Eu não sei o que você acha a respeito disso, Ana Lesnovski. Olha, eu vou fazer meio que o comentário de Nick Gaming aqui, né? Pedro, eu nunca te fiz nada, sabe? Pra você mostrar uma coisa dessa. Eu não mereço isso. Eu sabe? faço isso porque eu gosto de não vocês, mereço. de verdade. Se isso é amor, Pedro. Deixa eu tentar Isso te bugou, né? baixar. Bugou completamente. É inacreditável que isso esteja colocado num jornal de tamanho impacto e tamanho. Isso é. Isso é um atentado. Eu tô medindo minhas palavras aqui por segurança jurídica, até porque o que eu queria dizer mesmo sobre esse texto acho que é impublicável. Para início de conversa, é um texto raso, é uma conversa rasa, é uma argumentação rasa a respeito de um assunto seríssimo. E está tratado aí com a superficialidade de uma abordagem. Todo o texto é composto pelos chavões do discurso coach empreendedor. Né? Então você tem ali. Eu vou pela análise linguística, sabe, Pedro? Porque é o empreender, é o prosperar. Ai, prosperar virou uma coisa ruim, as pessoas têm medo de empreender. Aí fala em controle do Estado, de tutela do Estado, fala que as pessoas não têm liberdade, que elas têm medo de errar. Isso tudo é um papinho muito superficial de uma ideia rasa sobre o que é. Ela só não usou a palavra, porque ela achou que talvez não pudesse. Sobre o que é o perigo do comunismo, né? E aí usa todo esse discurso liberaloide, assim, de não, as pessoas precisam poder empreender para prosperar, a gente precisa do capitalismo, porque as pessoas são livres. É um discurso raso que vende para as pessoas através desse tipo de coach. Isso aí é o papo de coach empreendedor. Vende essa ideia para as pessoas de que, olha, quanto menos o Estado se meter na sua vida, melhor, porque você pode fazer a sua própria fortuna. É o discurso da meritocracia, é o discurso do cuidado com o fantasma do comunismo, é o discurso do Joel. Empreendedor, do Joel. O Joel, ele só disfarça um pouquinho esse discurso com um pouco mais de voltas, né? Um pouco mais de elaboração, né? Pouco mais de elaboração, né? Mas é o mesmo discurso que nos brindou com por que as pessoas não podem vender os próprios órgãos, entende? É um discurso de gente, e eu digo que é um discurso raso, e aí não estou falando só dessa pessoa que eu... Enfim... É um discurso que fica numa superfície justamente porque é feito sobre impressões e é feito para ser assim, essa coisa mesmo, essa promessa quase infantil, assim, que é o discurso liberaloide que vai levar aí, a gente vê, né, os partidos liberal aí que a gente tem, sabe? Uns que acabaram de ser fundados, inclusive, tem umas oncinhas como símbolo. É esse discurso infantil, assim, do eu não quero o controle do Estado. O Estado é quase visto como um pai e mãe severos que controlam você demais, não te dão liberdade. Por quê? Porque te impõe limite, né? Porque diz que não é para fazer as coisas assim. E aí eu não consigo não ver esse discurso, fazer um paralelo, sabe? Com o adolescente, assim, que quer sair de casa e fantasia que eu vou ser muito rico, muito poderoso, só quando eu puder fazer
tudo que eu quero fazer e não tiver ninguém mais me mandando, ninguém vai mandar em mim e eu vou ser muito poderoso. E aí sai de casa, recebe o primeiro boleto, tem que pagar a primeira conta, e aí vira nisso. Imposto é roubo, o Estado está me oprimindo, porque eu não posso fazer tudo que eu quero, porque tem leis, tem que pagar imposto, tem que viver em sociedade, tem que pensar coletivamente e não só nele mesmo, no que ele quer, na hora que ele quer, do jeitinho que ele quer. E aí fica frustrado e é isso que gera o liberaloide, entendeu? Gera esse tipo de discurso. Agora, muito me espanta... Aí, vamos passar do horário, porque agora fiquei puta. Muito me espanta, esse discurso está sendo validado. Não me espanta, não deveria me espantar, né? Aí eu tô sendo inocente. Esse discurso está validado aí com uma coluna num jornal do tamanho da Folha de São Paulo. E sim, eu tô sendo inocente porque eu tô achando que a Folha de São Paulo ainda vale o papel que imprime, sabe? Não tá valendo. Não tá valendo, não tá valendo, né? Trazer um discurso desse e dizer que é um comentário sobre a Venezuela, isso aí é coach de empreendedorismo, assim, do mais raso de Instagram, sabe? Você faz as suas próprias fortunas, só faltou ela recomendar que os venezuelanos façam um mood board, um board da visão deles, o bolo porque de eles pote querem pro futuro. do novo ensino médio, né? Para eles conseguirem visualizar a sua riqueza, né? E focar nos seus objetivos aí. Faltou mindset, talvez, para os venezuelanos. Que é isso? Às vezes eu gostava mais do Olavo de Carvalho, que falava mesmo do perigo do comunismo e não ficava nessas voltas rasa feito Pires. E dizer uma coisa só para dona Natália, se por um acaso ela vê esse corte, a senhora está falando de empreendedorismo numa invasão de um país em cima de 80 cadáveres. Sabe, eu acho que as pessoas tinham que parar de brincar em cima dessas coisas, sabe? Nossa, essa é talvez... Olha, talvez a pior análise que eu já vi, assim, fala, não, as pessoas agora vão ser livres para empreender na Venezuela. Ignora, já começou ali com o Joel dizendo que vamos ignorar o direito internacional, né? Será que a gente precisa considerar o direito internacional? E termina com, não, as pessoas têm que ser livres para empreender na Venezuela e então tá tudo certo ignorar o direito internacional e tudo que foi feito e as 80 pessoas mortas. Não, tá tudo bem, porque agora as pessoas não tem mais medo de errar. E o duro, pode morrer mais gente, medo né? De errar. Não é só medo de errar, caraca. Isso é uma questão seríssima, à beira de uma guerra, gente morrendo e não é sobre medo de errar, cara. Enfim. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui na serenidade. Botem na cabeça a Ana meditando enquanto eu leio esse texto terrível. Respirem fundo, hein, gente, que essa aí foi foda. Vamos lá. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais assuntos gostosinhos e tranquilos e relaxantes do dia.